muitos psicanalistas atuais, infelizmente, esquecem é que Freud começou a sua carreira como neurocientista, não psicanalista. Ele queria compreender a mente a partir do cérebro, mas no final do século XIX, as ferramentas eram extremamente limitadas, não existia tomografia, ressonância, nada. Só se sabia onde estava a lesão cerebral em alguém após a morte, numa autópsia. Diante, então, dessa limitação, Freud foi forçado a reconhecer que a neurociência de sua época não tinha como responder às grandes questões. O que nos motiva, qual é a estrutura da personalidade, o que causa os sofrimentos neuróticos e psiquiátricos. Então, essas perguntas não podiam ser estudadas cientificamente em 1890, e Freud reconheceu isso. Então, esse impasse levou Freud a uma crise de identidade. Ele queria ser neurocientista, mas percebeu que se quisesse estudar a mente, teria que abandonar, mesmo que temporariamente, a pesquisa em biologia. Então, ele passou a se chamar de psicólogo, de forma relutante e até dolorida, mas aceitou que naquele momento histórico só os métodos psicológicos poderiam estudar a mente, ainda que fossem falhos, frágeis, cheios de limitações. A psicanálise, então, nasceu de uma necessidade de Freud. Freud deixou isso claro em sua obra. No livro, por exemplo, A Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele escreveu: "Eu sei que esse aparelho mental pode ser estudado neurocientificamente, mas, por enquanto, precisamos deixá-lo de lado e estudar os fenômenos mentais por eles mesmos." Foi uma decisão estratégica usar os métodos disponíveis, a psicologia, a observação clínica e a interpretação naquela época. O problema é que os seguidores de Freud transformaram essa estratégia de Freud em um princípio rígido. Eles dizem: nós, psicanalistas, não estudamos o cérebro. Nosso objeto é só a mente, em termos puramente psicológicos e não materiais. Com o tempo, isso virou quase uma regra de ouro para ser psicanalista, excluir aquilo que é biológico. Mas essa não era, de forma alguma, a visão de Freud. Para ele, era apenas uma tática temporária até que a ciência pudesse, de fato, avançar, como avançou agora. Freud repetiu ao longo de toda a sua vida uma frase que é a sua esperança: um dia será possível estudar esses fenômenos neurocientificamente, e eu aguardo ansiosamente por esse dia. Ou seja, Freud já sonhava em reunir novamente a psicologia e neurociência, para dar uma base sólida ao estudo da mente. Esse momento finalmente chegou. Hoje temos métodos neurocientíficos para estudar aquilo que Freud só podia investigar pela psicologia. Hoje nós temos neuroimagem, neurobiologia dos afetos, neuropsicologia clínica. Agora é possível conectar a mente aos processos cerebrais com muito mais precisão. Esse é o terreno fértil que nós chamamos de neuropsicanálise. A neuropsicanálise, como define o próprio Mark Solomons, tradutor oficial